Bem-vindos, bem-vindas. Vou começar sem muita demora, mas para deixar registrado, vai ficar gravado aqui o que eu havia prometido de fazer uma rápida explanação sobre pirâmide de Maslow. Mari, Lili, Júlia, Mi Machado, Favivi, oi Favivi, Helena, Aline. Então vamos lá, não vou ficar muito de prosa, tá? Pra gente não prolongar muito. Não é um horário muito auspicioso, eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, estão com seus afazeres. Mas vamos lá. Quem me acompanha aqui, tá vendo, tem acompanhado os stories, tem acompanhado as postagens. O tema de base, né, quando a gente fala de análise transacional é uma filhota da psicanálise, né? Então é uma vertente de uma terapia comportamental em que o foco dela é o desenvolvimento da comunicação. Quando a gente desenvolve uma comunicação assertiva, a gente consegue caminhar para os nossos objetivos, caminhar para a solução das questões com muito mais facilidade, né? E eu sou analista transacional, então toda a minha comunicação aqui, desde a psiquete até as postagens, é sobre isso. Então, necessariamente, tem dois focos principais, que é desenvolvimento de objetivos e desenvolvimento de autoestima. E quando a gente fala de autoestima, a gente tem um grande empecilho, que é onde cai a pirâmide de Maslow, que eu vou entrar um pouquinho agora, que é a forma com que a nossa mente funciona. As ferramentas que naturalmente a gente tem para desenvolver a nossa comunicação, a nossa potencialidade, a nossa recuperação da capacidade de existência, tá? Então, quando a gente fala de pirâmide de Maslow, o que é isso? Isso é uma teoria criada por, se não me engano, Abraham Maslow. Ele criou essa teoria em 1943 e depois ele publicou um livro em 1954. E essa pirâmide, o que ela fala? Que na verdade não é o formato de uma pirâmide. Ele fala das necessidades do desenvolvimento humano. Quais são as escalas das necessidades em que a mente busca, em que o ser humano busca para se desenvolver. Então ele trouxe 5 camadas de desenvolvimento. Depois, posteriormente, um outro autor, acho que se não me engano, 1970 ou 60, enfim, ele trouxe esse formato de pirâmide. E o formato de pirâmide, o que ele quer dizer? Que, teoricamente, a gente não passa para o degrau de cima sem antes desenvolver o de baixo, sem antes o de baixo estar seguro e estar estável, tá? Então, eu vou virar. Só que aí, onde é que essa teoria não pode ser levada à risca, gente? Nós não somos robôs. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem conceitos diferentes, vivências diferentes, aprendizados diferentes. Então, não necessariamente essa regra do só quando uma camada tá segura é que eu vou para outra, não necessariamente isso acontece, tá? Vocês vão ver que as duas camadas de baixo, a gente está falando de necessidades básicas fisiológicas. Aí elas são um pouquinho mais metódicas, porque a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de segurança em alguns aspectos, tá? Esse raciocínio do Maslow, ele veio através da observação de macacos, né? Então, nos estudos dele, o que ele observava? Que quando os macacos estavam, por exemplo, com fome, a tendência de ficar agressivo era muito maior. Quando os macacos não conseguiam dormir, descansar, a tendência a ficar irritadiços, a ficar agitados era muito maior. Ou seja, a sua capacidade de focar em outras coisas quando as necessidades básicas não estão sendo supridas é muito maior, tá? Então, as duas camadas de baixo, de fato, elas prejudicam o funcionamento das demais. Mas as 3 camadas de cima, que dizem respeito a aspectos muito mais psicológicos, emocionais, elas não têm uma regra de funcionamento. E aí é onde está o X da questão. Então, eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês a estrutura básica da pirâmide de Maslow. Vamos lá. Cadê o trem de virar a câmera aqui, gente? Ai, não consigo virar a câmera mais não? Ah, consigo, tá aqui. Aqui. Essa aqui é a estrutura básica do que o Maslow colocou como as nossas camadas de necessidades humanas, né?
Então, a gente tem a camada básica aqui embaixo. Depois a gente tem a camada de segurança. Eu vou falar de uma por uma, tá? Depois a gente tem a camada social, a camada da autoestima e da autorrealização. Essas duas camadas aqui, essas duas primeiras camadas, elas são consideradas camadas fisiológicas, tá? Então, elas vão além de um aspecto emocional. Essas camadas aqui já estão vinculadas a um aspecto mais emocional. Então, basicamente, vamos olhar para isso aqui, ó. Quando a gente olha para a camada da fisiologia, o que a gente está falando? De questões básicas. Alimentação, descanso, abrigo. Aqui também a gente incluiria, por exemplo, funcionamento orgânico, a capacidade de evacuar, defecar. A gente colocaria aqui também, por exemplo, aspectos sexuais, quando a gente pensa numa questão muito primal. Se a gente não tiver aspectos sexuais, a gente não tem reprodução, a gente não tem proliferação da espécie humana. Então, é um aspecto de sobrevivência, tá? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala dessa primeira camada? Se essa primeira camada está em risco, se você está sem alimentação, se você não tem dinheiro para ir no supermercado fazer as compras, se você está passando fome, se você não tem um lugar para conseguir dormir, descansar, se você está com questões de saúde que colocam em risco a sua sobrevivência, então, por exemplo, pensa num panorama 1 mês sem conseguir ir no banheiro, ou você não está conseguindo respirar. Essas questões que dizem respeito à sobrevivência máxima, à manutenção da sua sanidade mental, se essas questões não forem olhadas, a gente não tem como colocar atenção e energia nas demais camadas. Como é que você vai pensar em namorar? Como é que você vai pensar em criar um projeto se você está passando fome, se você não tem onde dormir, se você está há muitos dias sem conseguir descansar, sem conseguir ter aquele descanso para recuperação dos seus fatores orgânicos, tá? Então, essa primeira camada, a fisiológica, ela é aquela em que não tem como não priorizá-la. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes quando a gente fala assim, traça objetivos, põe propósitos na sua vida, muitas vezes tem que fazer o que tem que ser feito para essa camada aqui ficar estável. Porque quando essa camada se torna estável, ou seja, você não está em risco de sobrevivência, aí você consegue ter energia e raciocínio para pensar nas estratégias, nos objetivos e no alinhamento para ir para as camadas seguintes. Então, todos os aspectos relativos à manutenção do básico, do fisiológico, eles precisam ser prioridade absoluta. Então, se você tem questões relativas a dinheiro para sua alimentação, a um lugar para dormir, a questões de saúde que estão te colocando em risco, isso é prioridade absoluta. Eu acho que isso é bem fácil de todo mundo entender. Ok? Depois a gente vai para a segunda camada. Vamos lá, vou virar de novo. A segunda camada é a camada que ele colocou como segurança, tá? Então, segurança entre aspectos de saúde, segurança física, e aqui a gente pensa num aspecto, tá? Então, quando a gente fala assim, segurança, aqui não é mais a saúde numa questão emergencial de sobrevivência, mas a gente está falando de saúde como fatores globais mesmo. Então, assim, uma doença que está instaurada, a segurança de ir e vir, se você está num relacionamento, por exemplo, que tem agressões físicas, a capacidade de você sair por conta de violência social, a insegurança de você estar em vias, por exemplo, de ser despejado ou de perder o seu emprego, tá? Então, tudo isso que de alguma forma priva ou gera uma insegurança, essa é a palavra, uma insegurança da sua estabilidade de base, quando essa camada aqui, ela não está em seu pleno funcionamento, ela também prejudica a nossa ascensão para as demais camadas. Ou seja, se você está em risco de perder o emprego, como é que você planeja uma viagem? Como é que você fala de prazer? Como é que você pensa em um projeto que talvez tenha um investimento? Se você está com a saúde em risco, se você está com uma doença que não está sendo tratada, como é que você tem estabilidade para namorar, para
ter lazer, para pensar em coisas, em desenvolvimento de espiritualidade, sendo que o teu corpo, o teu organismo tá com algum grau de risco, tá? Qual que é a questão dessa camada? Nessa camada aqui, a gente está lidando com fatores que muitas vezes nós não temos o controle absoluto. Então, por exemplo, quando a gente fala de segurança para sair na rua, a gente nunca vai ter 100% dessa segurança. Quando a gente fala de segurança de que o meu corpo está respondendo e não vai adoecer, a gente não tem o controle sobre isso. E se de alguma forma a gente não entende que apesar do descontrole a gente precisa seguir em frente, a gente pode se prender nessa camada. Então aqui é uma camada muito fácil de se desenvolver zona de conforto. Uma zona de conforto bem desconfortável, mas uma zona de conforto. Ou seja, eu não vou fazer projetos porque eu tenho que manter o meu empreguinho aqui de salário mínimo por mês. Eu não vou me arriscar em uma viagem porque eu posso adoecer lá, não sei como é que é o clima. A gente pode brecar a nossa ousadia, a gente pode brecar a nossa autonomia, a gente pode brecar os nossos talentos se a gente não entender que a gente não tem controle de tudo, tá? Então essa segunda camada aqui, ela precisa ter um senso de cautela. Quais as cautelas que eu tenho que ter para manter a minha saúde? É um exercício físico regular? É uma alimentação regulada? Quais as cautelas que eu tenho que ter para manter o meu emprego? É exercer o meu trabalho direitinho? É ter pontualidade? É ser responsável com as minhas coisas? Quais as cautelas que eu tenho que ter para não ser assaltado? É talvez não andar em um X horário numa rua que eu já sei que é perigosa, tá? Então, a camada da segurança é a camada em que a gente desenvolve o senso de cautelas. Muitos de nós, ou a maioria de nós, a gente já flerta muito com a camada de cima, sendo que a camada de baixo não trouxe todos os aprendizados. Ou seja, a gente vai para novos desafios, embora a gente ainda tenha o medo que paralisa, tá? Então vai se tornando aqui um efeito cumulativo. Aí a gente vai para a terceira camada, X da meada. A partir da terceira camada, social para cima, a gente está falando muito mais de aspectos psicológicos. Então, a gente já não está falando de aspectos que coloca de uma forma muito literal, a nossa sobrevivência, a nossa vida, a nossa vivência em risco, tá? Então, vamos lá. Terceira camada, camada social. É a camada dos relacionamentos, seja familiares, aqui entra social, aqui entra relacionamentos de trabalho, relacionamentos afetivos, tá? Qual a chance da maioria da população estar aqui nessa camada, né? Então, a camada social, então vamos pensar, dentro da teoria de Maslow, a gente só vai para a camada seguinte quando a camada de baixo está bem resolvida, tá? Qual que é o X da questão aqui? E aqui é onde entra um movimento de muita atenção. Essa teoria tem a sua validade. Por quê? Nas nossas relações é onde a gente vai ter oportunidade de ter um espelhamento de quais são as nossas crenças, os nossos conceitos, as nossas inseguranças, os nossos medos que precisam ser trabalhados. É através dos relacionamentos, do nosso convívio social, do nosso convívio familiar, que a gente consegue perceber onde é que os emocionais estão desequilibrados, onde é que tem falhas na nossa autoestima para que isso possa ser desenvolvido. Mas vai ficar salvo, Agatha? Mas é isso que a gente faz? Não. As nossas relações, na grande maioria das vezes, é simplesmente um estímulo para validar ainda mais as crenças que a gente tem. A gente procura relacionamentos, quando a gente fala assim, os opostos se complementam. Isso é muito real. Se eu sou muito comunicativa, eu tenho a tendência a buscar alguém que seja mais tímido. Se eu sou muito dona da verdade, eu tenho a tendência a procurar alguém que vai suprir as minhas verdades, que vai acolher as minhas verdades. E por que essa magia acontece? Por que a atração do yin pelo yang acontece? Para que através do yin e yang a gente possa fazer o uno.
Então, quando eu me relaciono com alguém, eu sou muito comunicativa, e me relaciono com alguém que é mais quieto, eu estou dando oportunidade do outro entender as vantagens de ser comunicativo e desenvolver isso nele, e o outro está me dando oportunidade de entender o que a quietude traz de benefícios e aprender com ele. É isso que a gente faz? Responde pra mim. É isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz. Quando a gente entra numa relação de extremos, de diferentes, através da diferença do outro, a gente acaba se validando. Então, o outro precisa de mim. Quando o outro acolhe a minha verdade, o outro acolher a minha verdade me valida. E quando eu acolho a verdade do outro, eu tô sendo útil pro outro. E ser útil pro outro me valida também. Então, a grande maioria dos nossos relacionamentos, eles são baseados em complementar aquilo que dentro da gente já é uma verdade. E uma verdade parcial, uma verdade em desequilíbrio. A gente não usa as nossas relações para crescer emocionalmente. A gente usa nossas relações, na maioria das vezes, para gerar uma codependência e para gerar máscaras que a gente vai usar. Máscara para fingir que eu tô sentindo o que eu não tô sentindo, máscara para agradar o outro, máscara para ser forte, dou conta de tudo, máscara para buscar perfeição, máscara para ser esforçado, olha como eu faço, olha como eu me empenho. E a cada relação, em todos os âmbitos da nossa vida, mas eu acho que o mais proeminente é o relacionamento de casal, em cada relação, ao invés da gente colocar o olhar de desconstruir essa máscara, para ser autêntico, para cada vez mais desenvolver intimidade, a gente vai reforçando essas máscaras. E a cada frustração que a gente tem, então eu saio de um relacionamento doloroso, aí eu falo, ok, essa e essa máscara não funcionou. Aí eu lapido mais ainda essa máscara e pego outras novas. Então no meu próximo relacionamento eu não vou me entregar tanto. No meu próximo relacionamento eu não vou falar do meu passado. No meu próximo relacionamento eu não vou ser tão solista quanto eu sou. Então, ao invés da gente trazer o aprendizado de quais as máscaras que eu preciso tirar, quais as cautelas que eu tenho que ter, o que eu preciso desenvolver em mim, eu culpabilizo o outro, eu delego a responsabilidade da falha ao outro, e como eu sou vítima da situação, como eu não tenho nada a ver com esse erro, eu lapido as minhas máscaras e pego outras máscaras novas. A culpa é só nossa? Não. A gente é o tempo inteiro manipulado para agir dessa forma. Para criar a concepção de que relacionamentos são feitos de intensidade, de 8 ou 80, de emoção, castelo da Disney, o outro adivinha o que eu quero, o outro castelo encantado, conto de fadas. As novelas fazem isso com a gente, os filmes fazem isso com a gente. A gente é o tempo todo estimulado a entender que relacionamento é morde e assopra, que relacionamento é o deixa pra lá seguido da surpresa fantástica, da prioridade absoluta. O mundo do outro sou eu. Por quê? Porque se não tiver esse enredo de 880, o filme não faz sucesso, a novela não faz sucesso. Olha o Big Brother. Nem sei de que ano porque eu não assisto, mas algum ano aí em que durante um período ficou todo mundo paz e amor, todo mundo era amigo. Quais eram os comentários que a gente via na mídia? O Big Brother mais chato da história. Por quê? Porque a gente quer intriga. A gente quer balacobaco. A gente quer ver a falha da vida alheia. A gente quer ver o tombo. Tá? Então, os enredos de filme, os enredos de novela, eventos como Big Brother estimulam a gente a trazer o olhar para fora, a trazer o olhar para o outro e muito mais do que isso, buscar o olhar da crítica, buscar o olhar da intriga, do erro. Ou grandes paixões, né? Então, por que antigamente no Big Brother era uma tática quando virava um casal? Porque as pessoas gostam do romance, as pessoas gostam do casal, né? Então eu assopra e ao mesmo tempo o que as pessoas gostam? Da porrada, da intriga.
E essa condução que a gente gosta do lado de fora é o que a gente acredita que funciona do lado de dentro. Então, quando a gente vai para os nossos relacionamentos, é isso que a gente reproduz. Hoje eu atendi uma paciente que quando eu trouxe para ela uma explanação de algo que está funcionando no relacionamento dela, mas que ela estava com muita expectativa, ela falou assim para mim: nossa, mas isso que está funcionando é muito morno. Água morna não faz nem chá. Então, assim, a gente é muito condicionado a acreditar que a vida de reconhecimento, a vida plena, é aquela vida do 50 tons de cinza. Então, numa hora é o jatinho para Paris e aquela coisa linda do reconhecimento, você é plena, você é minha vida, e no momento seguinte é o quartinho da porrada, né? Então, enquanto a gente não se desvincula desses conceitos de que a vida é morde-a-sopra, de que é essa intensidade do 8 ou 80 que define, que traz emoção, que traz interesse, que traz sentido para as nossas relações, a gente não começa a desvincular que é sobre mim, é para mim que eu tenho que olhar. E por que de alguma forma a gente é muito manipulado em massa para ficar nessa camada? Porque ó, pra você ver, eu fiz uma enquetezinha nos stories sobre perguntas para essa live. E aí sugeri que as pessoas buscassem no Google, e deixei lá. Até o momento que eu olhei, tinha 41 respostas. De 41 respostas, 38 respostas era relacionamento. O nosso foco único na vida, então tipo assim, ó, seus projetos estão parados, você não tá no corpo que você quer, você não ganha o dinheiro que você gostaria, os seus talentos estão engavetados, e o que a gente pensa? Relacionamento. Relacionamento, tem um tapa-olho aqui na gente, ó, relacionamento. Só que quando a gente vai pro relacionamento, a gente quer o quê? A intensidade. Pare a vida para me priorizar, porque eu sou a princesa da Disney. É sempre sobre o outro, a culpa é do outro. Morde-a-sopra. Intensidade de uma maneira que não há como desenvolver autoestima num ramo desse. E por que é vantajoso a gente ficar nessa camada? Porque a camada seguinte, não vou ficar virando a tela agora não, tá, gente? A camada seguinte é a camada justamente da autoestima. E quando a gente entra na camada da autoestima, que é a camada do desenvolvimento, do reconhecimento num primeiro momento pelos outros, mas para eu ter reconhecimento pelos outros embasado pela autoestima, é reconhecimento por algo que eu estou produzindo. Então, a gente não tá falando mais sobre máscara, né? Então, quando eu começo, é a camada do desenvolvimento de objetivos. Quando eu começo a desenvolver objetivos, quando eu começo a olhar para mim, a me estruturar, a me apaixonar pelos resultados que eu sou capaz de fazer, obviamente que eu não vou cair mais em jogo psicológico. A quantidade de questionamentos que eu vou fazer é muito maior. Se você consegue definir metas e objetivos, você entende que você precisa de informação. Se você começa a buscar informação, muita coisa que você acredita hoje, você não vai acreditar mais. Muita coisa que você aceita hoje, você não vai aceitar mais. Coloca num panorama geral de disputa de poder. Vocês acham que é interessante que a população suba para essa camada? Você acha que é interessante que a população desenvolva raciocínio de busca de informação sobre o que está acontecendo, de coerência, de lógica, de desenvolvimento, de enriquecimento? A pessoa que tem autoestima, a pessoa que consegue ter resultados na sua vida, a pessoa que começa a perceber que é capaz de criar aquilo do qual ela se empenha, ela sai da mão de manipulação. Você acha que realmente é interessante você assistir um comercial, compre, é a última peça e você não cair no jogo? Você acha que é interessante, de uma forma geral, ter aquela manipulaçãozinha pela escassez? Só aqui você vai ser feliz. Se você fizer isso aqui, vai resolver os seus problemas. Vai lá, clique e saiba mais. Você acha que se você desenvolver uma autonomia emocional suficiente para olhar para isso e falar, cara, não me fisga, você acha que realmente isso é interessante? Então, existe ao redor da gente uma manipulação muito forte para que a gente fique na terceira camada.
Porque é interessante, a terceira camada da audiência. E como que é muito fácil você olhar isso? Olha quais são os perfis do Instagram que tem mais Ibope. Você acha que o perfil do Instagram que tem mais Ibope, que tem 50 milhões de seguidores, é o que fala sobre autoestima? É o que fala sobre desenvolvimento mental? Ou é o da fofoca? Ou é o da vida alheia? Isso tudo é reflexo da massa. E é na massa que a grande maioria quer que a gente fique. Então, se você não começa a fazer escolhas que te tiram desse estímulo e começa a trazer o seu olhar para o seu desenvolvimento, para a sua tomada de responsabilidade, a chance de você ter, de fato, satisfação na camada social é mínima. De você ter, de fato, relações de intimidade em que você possa ter autonomia, em que você possa ser o que você é mínima. Tá? Então, qual que é o grande segredo quando a gente fala de desenvolvimento mental, olhando para a pirâmide de Maslow? Uma cobrança principalmente em cima da mulher, só se é feliz se tiver um relacionamento. É um clássico cultural. A mulher foi feita para casar, ter filhos. Hoje em dia já não se fala tanto do dona de casa, né? Hoje em dia até é criticada quem é dona de casa. Mas assim, é isso. Nossa, mas você tá com 30 anos e não é casada ainda? Nossa, 40 anos e ainda não tem filho? Que absurdo. Ai, coitadinha, né? Então, é uma desconstrução. E que se você cai nisso, se você é movido pelo movimento de manada, daqui a pouco você tá aí com 3 filhos e... Não que ter filho seja ruim, não é nada disso, mas assim, o teu propósito, é o teu sonho, é neste momento, ou você tá cumprindo só um papel social? De ter uma relação a todo custo? De estar com alguém para não estar sozinho? Porque estar sozinho, nossa, o que vão dizer? E se você não vai, aos poucos, criando um movimento de sair dessa manada, é muito difícil você ir para a camada seguinte. E na camada seguinte, o desenvolvimento de autoestima são os autoestima, autoprioridade, porque é sobre você, As nossas relações deveriam suprir o papel que é o papel da relação, ser instrumento para você ver onde é que você precisa se fortalecer para ir para a camada seguinte. Mas hoje esse movimento não acontece. Então, se a gente não faz com que o que precisaria acontecer? O que precisaria acontecer? Precisaria que essas duas camadas aqui, ó, que elas se unissem. Não é sobre você deixar de ter relações, mas é você fazer isso na construção. Então, assim, ó, mediante o meu desenvolvimento, eu ver o que é a minha prioridade, eu ser autêntica com o que eu sou, eu reconhecer o que eu sou, eu reconhecer onde é que eu sou respeitado, eu, mediante essa base, eu gerar os meus relacionamentos. Essas duas camadas aqui, elas deveriam se unir. Elas deveriam ser uma camada só. Para que fosse possível ter relações saudáveis. Aí, mediante essa resolução aqui, essa camada aqui, ficar forte, a gente ir para a camada seguinte. Que é a camada do quê? Do desenvolvimento pessoal. Da potencialidade máxima de criação. E acabamos esquecendo que temos um mundo de sonhos para conquistar. Sobre os homens, a cobrança de que tem que ganhar muito dinheiro, um shape top para as mulheres acharem desinteressantes. Exatamente. Então, assim, ó, você entende? Não tem essa vilanização, os homens são os culpados. Cara, cada área, cada setor tem a sua dor, tem a sua crença e tem o seu chabu. Então, assim, para a mulher, a gente tem uma cultura realmente de inferioridade, de ter que ser educadinha, de não poder expressar raiva. Ao mesmo tempo, vocês acham que não deve ser massacrante para os homens ter que dar conta do recado, não pode falhar, tem que suprir, tem que pagar, tem que isso, tem que... Não pode falar de dor, não pode fraquejar, não pode chorar. Se chorar é marica, se chorar... Cara, entende? Não tem como você comparar. Só que o fato é sempre sobre você. Qual é a tua dor? Qual é o teu buraco emocional? E que o outro, que as suas relações, que o seu emprego, que a sua demissão, que o seu tombo estão te mostrando que é necessário olhar. Se a gente não tem esse movimento de unir essas duas camadas,
Ou seja, de olhar para a tua autoestima, olhar para o teu autorreconhecimento e unido a isso gerar relações mais saudáveis, mais autênticas. Se essas camadas aqui não se desenvolvem, a gente não precisa nem vislumbrar chegar na camada seguinte, que é a camada do quê? Desenvolvimento pessoal, do servir, da autonomia, da autenticidade, do talento, da ousadia, de criação de coisas inexistentes, que é impossível, é só uma questão de opinião. Então, como é que eu vou ter coragem e ousadia para dar um passo a mais, sendo que eu tô o tempo todo preocupado com o julgamento do outro, sendo que eu tô o tempo todo culpabilizando o outro, sendo que eu me critico sobre tudo, eu me incapacito sobre tudo, né? Então, quando a gente fala do movimento do desenvolvimento pessoal, por que a gente é tão frustrado nas relações? Porque a gente deixa para olhar para a autoestima depois que eu já tenho um relacionamento. Só que esses relacionamentos são baseados em muleta, jogo psicológico. Então, a chance disso desmoronar a todo momento, a chance do teu olhar ter que ficar ali, ó, vai desmoronar, o que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que suprir, qual o buraco dessa vez? A chance de você ficar preso ali é muito grande. E se você não entende que onde você coloca atenção na sua vida é só um reflexo do que está dentro de você, fica muito difícil a mudança comportamental. Então, como é que você ocupa o seu tempo? Com que atividades? Com que desenvolvimento? Com que movimento? Fala assim, eu não tenho tempo para uma terapia. Eu não tenho tempo para ler um livro. Mas para Big Brother tem? Para ficar rolando lá Reels de gatinho durante 45 minutos tem? Né? Vai que eu perdi uns comentários aqui. Temos que estar com o mental preparado para essas cobranças e focar no que realmente nos eleva. Eu vi um comentário numa postagem minha hoje, falando assim, porque é muito difícil, acho que é numa psiquete, é muito difícil a gente se desenvolver, porque quando a gente se desenvolve, a gente não recebe só a admiração, a gente recebe a inveja também. Quando você tem desenvolvimento de autoestima, você consegue identificar o que é do outro. Então, se o outro tá com inveja, se o outro é do outro, entende? A gente só está preocupado com o que o outro pensa ou deixa de pensar quando a gente está preso na camada social. A camada do reconhecimento através do outro. Então, assim, temos que estar com o mental preparado. Quando você desenvolve autoestima, você está desenvolvendo seu mental. Porque o que chega em você, você vai olhar e vai falar, o que disso é meu? Eu acabei de atender a última paciente aqui, ela trouxe uma situação com o marido, eu falei assim, o quanto isso realmente é dele, porque ela tinha brigado com ele. Falei, o quanto isso realmente é dele, foi por uma atitude dele em desequilíbrio, ou quanto é seu, do que você tá deduzindo, dos seus buraquinhos que você queria que fosse preenchido e não foram. Tá? Então, quando você tá com o teu mental sendo desenvolvido, você vai desenvolvendo essa habilidade de, chegou em mim, seja crítica, seja elogio, a mesma euforia que você lida com a crítica, se você lida com o elogio, também tá errado. Tá? Então, assim, se você fica muito movido pelo elogio e pela recepção, pela validação que você tá recebendo, também tá em desequilíbrio. Então, assim, independente do que chega, você olha e fala, o que é disso que é meu? O que é disso que diz respeito ao outro? E o que é disso, desse montante, que pode ser instrumento de lapidar o que tem em mim? É sempre sobre a gente, é sempre sobre a gente. Interessante essa pirâmide, me parece que essas fases estão ao contrário em termos de necessidade versus fortalecimento versus crescimento. A gente aprende a ter primeiro para depois aprender a ser. Se a gente usasse os instrumentos da forma correta, ela estaria na ordem correta. Então, quando a gente pensa assim, desenvolvimento fisiológico e de segurança, tanto essa parte, então, se você passou fome ou não, se você tem dinheiro ou não, se você tem um lugar para morar ou não, como que é a tua saúde, tudo isso está na nossa formação de base. Tudo isso passa pela nossa primeira infância. Ou seja, essas duas primeiras camadas também vão entrar a constituição das suas crenças, a constituição das suas vivências, dos seus traumas, a constituição daquilo que você acha capaz ou não, tá? Só que tudo isso entra pro inconsciente.
Então, qual é a forma daquilo que está dentro da gente, das nossas crenças, das nossas verdades se tornarem palpáveis? Relacionamento. Quando você se relaciona, aquilo que o outro desperta em você está falando sobre essas suas camadas interiores, essas suas hashtags interiores que te classificam. Então, se de fato a gente usasse os instrumentos da forma com o potencial que eles emanam na gente, se a gente olhasse para os nossos tombos, para as nossas relações, para as nossas tretas, para o que o outro fez ou deixou de fazer, e em vez de ficar culpabilizando o outro, que a hora que eu precisei, fulano não me acolheu, eu faria diferente. Mas você é você, o outro é o outro. Então, se de fato a gente usasse as camadas como instrumentos, tudo o que acontece é instrumento para olhar o que está dentro de você. As nossas relações tornam aquilo que está dentro da gente palpável. Se de fato a gente olhasse para as nossas relações dessa forma e trouxesse a autorresponsabilidade de avaliar por que isso está me afetando, o que isso diz sobre mim, como é que eu me fortaleço, aí a gente estaria caminhando para a camada do ser. Então tá, à medida que eu me fortaleço, eu entendo mais sobre mim, eu entendo mais a comunicação do outro, eu me torno mais imune, autêntico em relação ao que o outro está me oferecendo, consequentemente eu caminho. E quando você vai tomando esse gosto, é a hora em que você vira uma máquina de realizar objetivos. Aí entra no próximo aspecto, que é o que eu bato na tecla aqui sem parar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como é a pirâmide de Maslow? Desculpa, eu entrei atrasado. Deixa eu mostrar aqui. A Joana. Deixa eu limpar ela aqui, coitadinha. Sujei ela toda. Aqui, ó. A pirâmide é essa aqui, ó. Então, o Maslow, ele considera que a gente tem essas camadas para desenvolvimento das necessidades humanas, né? Então, a primeira camada, alimentação, coisas de sobrevivência, alimentação, descanso, necessidades fisiológicas, enfim. Depois a camada de segurança física e saúde. Aí depois a terceira camada, que são os relacionamentos. A quarta camada, desenvolvimento dos auto. E a quinta camada, a nossa parte de criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, expressão do ser, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de eu entrar. Crescemos com crenças que amar é sofrer e vice-versa. Não precisamos sofrer primeiro para nos prepararmos. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Dor é inevitável. Dor diz respeito ao fato. Aconteceu isso. Se você pega o fato e transforma ele em aprendizado, o sofrimento é opcional. Mas a gente custa entender isso, menina, só por Deus. Então tá. Vamos lá. Quarta camada, camada da autoestima. Como é que a gente desenvolve a autoestima, criatura? Objetivo. Tenha objetivos na sua vida. Tenha objetivos na sua vida. Aí você fala assim, qual que é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é ser feliz. Qual que é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é ter um relacionamento legal. A mente precisa de direção. A mente precisa de especificidade. E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente morre de medo de traçar um objetivo e não alcançar. Mas se você não traçar um objetivo, se você não pôr um endereço no GPS, você não vai chegar em lugar nenhum. Aonde que você quer chegar? Eu quero chegar em Poços de Caldas. Tá, mas aonde em Poços de Caldas? Qual o endereço? Qual o número? Você vai... Esses dias eu vi uma... Acho que foi hoje, não sei. Eu vi um videozinho de um curso, enfim, e que ele usa um exemplo que eu sempre uso. Você entra numa pizzaria e pede assim, eu quero uma pizza? Não, você vai entrar... Se você entrar e falar assim, eu quero uma pizza, o cara vai falar, tá, mas pizza de quê? Que tamanho? Qual tipo de massa? Aí você vai responder, eu quero uma pizza gostosa. Não, você vai falar, não, eu quero uma pizza, metade 4 queijos, metade, sei lá, portuguesa sem cebola. Com as coisas diminutas, a gente aprendeu a ser específico. Com os objetivos da nossa vida, a gente não põe especificidade. E se você não coloca especificidade, não tem por que ter clareza. Não tem por que você observar o que não está sendo o que você quer. Agora, quando você coloca objetivos e esmiuça isso, você tem que cavucar e falar, o que eu quero disso? Como é que eu quero um relacionamento? Com que características? Que tipo de pessoa? Que gosta de quê?
Quando você coloca esse grau de especificidade, a tua mente precisa trabalhar. Qual é o caminho que eu preciso trilhar para isso? Ah, então tá. Então se eu quero uma pessoa de X aspecto, o que eu sou condiz com isso? Ah, eu quero uma pessoa que medita. Mas você medita? Você entende disso? Existe comunicação para que isso aconteça? Agora, se você falar, eu quero um relacionamento legal, cara, o que é um relacionamento legal? O que é um relacionamento legal? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. A tua mente entende da mesma forma. Se não tem direção, ela não vai te ajudar a caminhar para aquele objetivo. Verdade, muitas dores, fracassos, fases ruins vêm do passado. Uma infância sem base, de pais que também não tiveram base. Nós viemos em geração pós geração de pessoas despreparadas. Ignorância a gente querer cobrar uma perfeição aqui de trás, sendo que eles não tiveram também esse molde. Agora, beleza, a gente tem realmente muitas criações que foram inadequadas, que tiveram muita privação, que tiveram... Enfim, mas você cresceu. Você cresceu, você é um adulto. Você não é mais aquela criança indefesa que o que recebia era o que tinha para hoje. Você tem hoje capacidade de trilhar um novo caminho. E aí o que a gente faz? A gente projeta tudo aquilo que a gente queria de papai e mamãe no relacionamento. E a gente fica assim, mas eu queria que ele tivesse feito isso por mim. Eu queria que fosse dessa forma. O outro é um outro universo, com outros conceitos, com outras crenças, com outras dores. Enquanto você ficar sentadinho na sua cadeira assistindo Big Brother, esperando que o outro adivinhe o que você precisa que papai e mamãe não te deu, filhinha, bem-vindo à camada social. Bem-vindo à camada social. É legal fazer um quadro com coisas que desejamos. Cara, tem inúmeras formas de vocês traçarem objetivos, mas o que é importante? O objetivo precisa ter clareza. Aí você fala assim, o que é um objetivo claro, Andréia? Faz uma imagem mental. Objetivo claro é aquele que, se você se imaginar em um auditório com uma plateia imensa e diversa, homens, mulheres, etnias diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, nível socioeconômico diferente, e que quando você proferir o seu objetivo, ele vai ser entendido de forma igual pela maioria das pessoas. Isso é um objetivo claro. Então, se eu falo que eu quero uma pizza metade 4 queijos, metade portuguesa, e o 4 queijos é igual para todo mundo e a portuguesa é igual em todos os lugares, isso vai ser provavelmente compreendido pela maior parte das pessoas. É esse o raciocínio. Aquilo que eu estou trazendo é compreensível do leigo ao intelectual? Isso é ter um objetivo claro. Em quais aspectos você faz isso na sua vida? Primeiro, a gente nem tem objetivo, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Se você tá deixando a vida te levar, não reclama de onde o teu barquinho tá estacionando, criatura. Agora, se você sabe onde quer chegar, beleza, eu sei onde quer chegar, mas eu não sei navegar nesse barquinho. Aprende. Ok, o meu objetivo é nesse barquinho que eu estou, chegar até aquela margem. Vamos lá, o que eu preciso saber? Para onde que a maré tá indo? Como é que usa um remo? Esse remo é seguro? Preciso pegar outro remo? Preciso estacionar aqui um pouquinho para pegar fôlego? Preciso alimentar mais? Quantos dias vai demorar? Objetivos claros. Quando você tem um objetivo claro, isso vai te levar a quais são as informações que você precisa. Quando você busca as informações que você precisa, você já está se construindo uma nova pessoa. A pessoa que tem aquela informação, que coloca aquela prática, que coloca aquele passo a mais, ela já não é mais a mesma pessoa. Quando você vai caminhando, construindo essa nova pessoa através de novas informações, de novos passinhos para alcançar aquele objetivo lá, o que você está falando para você? Eu sou capaz. Eu sou capaz. E nesse movimento, você vai desenvolver assuntos, clareza. Você vai ter que se comunicar. A sua comunicação vai precisar ser clara para você ter a informação que você precisa para seguir em frente. Então, neste movimento, você está mexendo na sua camada social, na sua camada das relações, na sua camada da comunicação. Entendem? Então, o que eu quero dizer sobre isso? Que essa pirâmide aqui, o que ela mostra pra gente? E se vocês avaliarem
um contexto geral, vocês vão ver que é muito nítido como não é interessante a gente sair da camada social. Não é interessante a gente sair em um contexto maior da camada social. A escolha de sair da camada social tá nas suas escolhas, de onde é que você coloca a atenção. A tua atenção tá em ter disciplina e persistência nos seus projetos? Ou tá em ficar vendo fofoca? Em tá lidando com a vida alheia? Em tá... Desenvolva objetivos e vá até eles. Faça chuva ou faça sol. Você não vai acordar motivado todos os dias. A motivação não vai andar de mão dada com você todos os dias. O que leva você para o sucesso é objetivos claros, ou seja, busca de informação e disciplina. E no caminho, nos tropeços, é que você vai entender quais são os ajustes da rota que precisam ser feitos. Agora, enquanto você ficar cuidando da vida alheia, culpando o outro, todo mundo é culpado, buscando perfeição, dando conta de tudo, vestindo mascarazinha, meu amigo, senta e espera ir pra camada de cima, viu? É isso. Perguntinhas pra gente encerrar, porque abriu um solzinho e eu vou passear com a minha cachorrinha. Perguntas? Só consigo ter objetivo claro quando se trata de dieta, academia. Triste isso. Profissional é um fracasso, relacionamento cheio de fases ruins. Tá aí o teu treino. Traçar objetivos. Qual é o cenário de vida que você quer viver? Onde que você quer estar? Fazendo o quê? Que profissão? Ah, André, eu não sei o que eu quero fazer. Então passe a olhar com esse olhar. Então, em vez de ficar olhando site de roupa, né? Tô falando por mim, porque tive um azedume esses dias que eu olhando site da Shein, né? Em vez de você ficar perdendo tempo com essas coisas que você não está focando agora, que não é o teu foco agora, então fala assim, ó, cara, que tipo de atividade? Quando você olhar alguém que tá fazendo alguma coisa, você fala, eu me enxergo fazendo isso? Eu gostaria de estar fazendo isso aqui? Eu acho que eu gostaria, hein? Deixa eu pegar mais informação sobre isso. Como é que é isso? Como é que trabalha com isso? O que eu preciso saber? Que curso de formação que é esse? Como que trabalha? Quanto que é a média de salário de uma pessoa assim? A gente só sabe o que a gente gosta quando a gente busca informação sobre aquilo. Tem que focar no emocional, desenvolvimento financeiro. Qualquer objetivo que você colocar na sua vida vai trabalhar tudo. Então, assim, ó, só consigo ter objetivo na dieta e no treino. Se você fizer isso, arrisca. O meu objetivo é ter o corpo tal, no peso tal, no formato tal. Se você seguir isso, arrisca. Você vai ter que passar por disciplina, você vai ter que passar por persistência, você vai ter que vencer a falta de motivação, você vai ter que se priorizar. Tudo isso vai estar trabalhando o teu contexto como um todo. E você é um todo. A mesma que se transforma para o objetivo da academia é a mesma que está transformada para a relação. É a mesma que está transformada para o profissional. Então, assim, não interessa qual é o objetivo, tenha objetivos e vá até eles. Conseguir fazer um objetivo, cara, tô trilhando isso aqui disciplinadinho, bonitinho, belezinha, vai para outro. Angaria outro, acopla outro. Não é tipo, largo esse objetivo para esse. Não, eu já tenho esse objetivo, isso aqui já faz parte de mim, isso aqui é uma prioridade, agora eu trago outra. Nisso, você tá se transformando. Fim de 2022, fiz um planejamento financeiro que me obrigou a olhar todas as áreas da vida, assim conseguir ver onde priorizar o foco. A nossa vida não é setores isolados. Só que a questão é que se a gente não tem disciplina para um objetivo, tão pouco a gente vai ter para criar o cenário de vida inteiro. Então, quando a gente está muito perdido e muito desfocado, e principalmente muito viciado na camada das relações, a gente precisa começar com coisas pequenas. Então, um pequeno objetivo que você consegue cumprir a curto prazo, depois você amplia, depois você amplia. Quando você pega essa fome de que eu dou conta de fazer isso e a satisfação que tem disso é uma coisa assim, ó, estratosférica, o foco nas outras coisas diminui. Né? E não é que você não vai querer se relacionar, é que você vai fazer isso com outro olhar, com outra prioridade. Entende? A camada, essa satisfação e esse preenchimento que a gente busca, nada do lado de fora vai te dar isso. É aquilo que você produz. Eu falei hoje pro meu marido, eu retornei essa semana dos atendimentos. Eu vejo que as minhas pacientes ficaram 15 dias e que conseguiram, cara, passar pelos seus conflitos, passar pelos seus perrengues e estão ali conquistando suas coisas, realizando. Eu falo, cara, é uma satisfação pra mim que não tem como preencher mais. Não tem um relacionamento, não tem um presente, não tem uma viagem, não tem um dinheiro que preenche isso.
Então, o preenchimento que você está buscando é do que você produz. Mas para você produzir, você tem que acreditar que você é capaz disso. Feito? É isso, minha gente? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Então tá. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, vai ficar gravado aqui. Se tiver alguma dúvida depois, vocês deixam aí que a gente vai batendo mais papo, eu complemento nos stories, enfim, tá? Mas amplia o teu olhar, reflete sobre isso aí, que é o que leva a gente pra mais, tá bom? Um beijo pra vocês, bom restinho de dia.